fui abrir o Windows do meu computador para ver o que que tinha aqui, daí apareceu uma propaganda Minecraft Dungeons falando que tinha no computador. Daí eu cliquei para ver 120 pila. Muito caro. Quanto? R$ 112 ou dólares, não sei. Não, gente, R$ 12 para mim é muito caro já. Agora, Cento e 100. doze. Não, eu 100. sei. 112 é impensável. E dizer que tem gente que paga, né? Meu Só Jesus. gente que dedica a vida a isso, né? É só E olhe youtuber. lá. Não, mas eu não entendo o que que as pessoas pensam. Ah, eu vou gastar num jogo desse, não vai me acrescentar em nada. E é por mês ainda. Ah! Gente, cada vez piora a situação. Meu Deus do Qual o céu. nome do jogo? Cento e Como? doze vírgula Essa... quarenta e cinco para mais. Tá, pessoal, olha só. Então, quem não está, o Antônio chegou agora. Não estão Ana Paula, Gabriel, Eu João. Eu tô quem? Ana Paula. Ah, tu tá aí embaixo, criatura, eu não vi. Então, Gabriel, João, Maria Clara, Nicolas, Pedro, Giovanni, tá? Ok? Então, se chegar, a gente vai conversando. Pessoal, nós temos uma recuperação para fazer, certo? Então, recuperação é sempre. Sim, olha só. A tarefa teve, não é para hoje, porque a gente não era para ter aula hoje, né? A gente vai fazer a revisão, e aí a gente vai fazer não é coerente. Ah, a gente teve aula surpresa, então a prova é hoje. Tipo, não, né? Então, amanhã vocês fazem com calma tudo. Se vocês quiserem perguntar, esclarecimento depois, podem perguntar também. A gente vai aproveitar para fazer uma revisão, porque tem recuperação, né? E a recuperação é sempre um momento para a gente poder revisar, independentemente de, isso eu já sei, ou eu não peguei recuperação, agora, tipo, eu não preciso mais disso. Inglês é a única matéria que tu nunca vai poder dizer isso. Até mesmo coisas básicas, vídeos, eu falo por mim. Vídeos que eu assisto na internet de professores falando da aula, disso, daquilo, sempre tem alguma coisa que você aprende. Sempre, tá? Então, isso é normal e a gente vai revisar agora as nossas unidades são a unidade 2 e a unidade 3, certo? As unidades 2 e 3 do livro, ok? Opa, deixa eu compartilhar. Aqui onde o quadro está, o computador, vocês conseguem enxergar? Isso é um computador? O computador está aqui. Ah, tá. Não, eu me expressei mal. Assim, ó. De onde está o computador? Vocês conseguem enxergar o Sim, quadro? Tá. sim. Sim. É porque vocês viram que eu mudei, né? Sim, tá tudo diferente o cenário aí. O cenário não, é só a parede, que daí eu peguei e joguei todas as tralhas lá. Mas é que eu tava analisando, fica muito escuro, por mais que eu tivesse arrumado tudo. E aqui fica claro, não parece que tá mais claro? E eu não preciso ficar muito em cima da câmera, só aquele rostão assim, ó. E eu tentando escapar. É bem chato. Então, aqui. Nós estamos, então, unidade 2 e unidade 3, É a página 20? 20, tá? Então, nós temos os nossos dancers to be, né? Fazendo a competição, que querem fazer a competição, participar da competição. Então, tem a questão das perguntas que são feitas a respeito de saber a idade, de saber se, por exemplo, você vai em Opa!
vai montar um diálogo, né? Você tem aqui, hello, our names are what? Se você conseguir identificar o what no início da frase, para você perguntar quais são os seus nomes, what are your names, né? Então, I'm Mason, this is Jacob. Ele é seu amigo? Is he your friend? Então, fazer esse tipo de deve ser o João que chegou, né? É o João? Oi, prof. Oi, João. É o João. Tudo bom? João, nós estamos lá na página 20, tá? Fazendo a revisão para a Tá. prova. Deixa eu apagar aqui. E a pessoa sai e não limpa, né, o resto das respostas. Então, saber montar essas frases é importante você conseguir montar. Os graus de parentesco que existem, né, da família, falando sobre pai, mãe, embora a maioria tenha conseguido acertar, entender. Gabriel. Ok? O Pedro também chegou. Pedro entrou aí, não entrou? Pedro. Pedro está? Tô aqui. Tá. Oi. Eu não tinha marcado a tua entrada, só falta o Nicolas, então. Certo? E isso vai nos trazer para a página 23, que é o ponto de gramática. Gente, isso aqui é muito importante porque a gente está estabelecendo a base da construção de frase que a gente tem, certo? Então, como é que você vai construir uma frase? A gente fala em construção para montar a frase, certo? Como é que você vai montar a frase? Na verdade, isso aqui não é para ser um. É para ajudar nos momentos que tu está começando. Porque depois de um certo contato com a língua, isso aqui é para sair assim, naturalmente. Entende? É para sair assim, para tentar falar. Se você não pratica, seja nos jogos, seja em música, seja, né, Minecraft pagando 112 por mês, desde que seja uma coisa interessante fazer, né? Você trabalhar, aí você vai ouvir. Isso aqui tu vai olhar, e vai dizer assim, nem entendo, certo? Mas isso aqui ajuda as primeiras frases, né? Então, quando você for falar, você vai, primeiro, quando a gente expressa o verbo to be, a gente expressa o quê? Ser, estar, né? Ser, estar. Porém, quando você está falando, ele vai muito mais do que só ser, estar. O que você vai saber? Informação de idade, procedência, descrição, né? Como é, como não é, ele é meu irmão, não é meu irmão. Então, você vai ter vários outros aspectos ligados ao verbo to be, e é importante para você expressar esses aspectos, né? Então, aqui ele mostra na página 23 a forma negativa, né? A gente pressupõe, eu já peguei a 2, porque pressupõe que você tem que entender a 1, né? As formas do verbo são am, are e is. Lembra? Alguém não lembra do amareis? Aquele macetezinho para você lembrar, tá? Então vamos ver. Eu vou fazer aqui rapidinho. Para quem não tinha anotado, quem não lembra, aqui ó. Amareis. Eu amo. Primeiro, eu amo você, para depois
amar ele, ela e o dinheiro, né? Eu amo quem? Eu amo eu. Primeiro, para amar você. Depois, sobrar dinheiro para amar outras pessoas, né? Então, as formas do verbo to be são I am, you are, he, she, it, is. We are, you are, they are. Certo? Então, essas são as formas, a forma afirmativa. Quando eu for. Anotaram? Tem gente anotando? Eu ainda tô anotando. Tá. Ok? Então, quando você for falar I am not, ou I'm not, you are not, ou you aren't, não há diferença nenhuma. Forma full form ou contracted form. Ai, mas qual que eu uso? Tanto faz. You aren't, isn't, it isn't, we aren't. Então, quando você fala we aren't, nós não estamos ou nós não somos. De vez em quando eu ainda me peguei vendo pessoas que confundem esse tipo de coisa. Quando eu falo, como é que eu falo nós? Não, gente, sexto ano não pode mais pensar para falar nós, né? É we. Então, quando fala ela, é she. Quando fala eles, é they. E elas, they também. Ah, mas quando eu vou falar elas, as cadeiras, é they também. Então, pode confundir? Pode. Por quê? Porque você não sabia que they é usado para objetos e pessoas. Mas tu sabe que they é eles e elas, ok? Então, eu, você, ele, ela, usado para objetos, nós, vocês e eles, elas, ok? Precisa saber. Obrigação. Para fazer perguntas, inverte a ordem do sujeito e do verbo. A ordem seria falar: ele é seu amigo. He is your friend. Para fazer a pergunta, eu inverto a ordem. Is he your friend? Is he your friend? No, he isn't. Ou, yes, he is. Então, esse tipo de coisa você tem que ter. Nós vamos lá para a página W8. Tá? Vocês vão para W8, eu vou ter que digitar a página 126, talvez. A W8 está lá no final. Então, quando você. Essa aqui é a W8, página 134 para mim. Tá? Então, aqui você está com dúvida na gramática, que tem várias ajudas para você estudar, vários resumos, mais exemplos, tá? Então, quando ele fala ali, ó, I am not hungry ou I'm not hungry,
You are not the teacher, you aren't the teacher. Qual que é mais usada? A mais usada, com certeza, é essa aqui, tá? É essa aqui, a forma contraída. Essa aqui, que é a forma full form, a forma completa, é mais quando você estiver expressando é mais ênfase, vai dar maior ênfase. Qual é que é mais utilizada? É essa aqui, certo? Então, we make the negative simple present to be with. Sujeito, am, are, is e not. Né? Já tínhamos falado sobre isso. Então, você vai o am, are, is e o not. Então, tanto você vai usar are not ou aren't, is not ou isn't. O único que não pode ser feito duas formas contraídas é o am. I'm not tired. Não existe I am tired, tá? Então, para fazer a pergunta, inverte a ordem. E aqui você tem que prestar atenção. Sempre que eu fizer a pergunta, metade da resposta está na própria pergunta. Vou repetir. Sempre que eu fizer a pergunta, metade da resposta está na própria pergunta. Por quê? Eu sou teu amigo? Eu sou teu amigo? Você vai dizer assim, sim, você é. Ou então, não, você não é. Então, o sim, você já está na pergunta. Porque eu perguntei com eu, né? Como é que a gente vai traduzir isso para o inglês? Se eu perguntar, am I your friend? Am I your friend? Você vai responder, sim, você é. Yes, you are. Se for não, no, you aren't. Tá vendo aqui, ó? Am I your friend? Am I your friend? Yes, you are. Ou no, you aren't. Tem que falar assim? Tem, não tem, né? Porque se você perguntar assim, ó, am I your friend? Eu vou fazer com a cabeça. Não. Eu estou respondendo? Estou. Então, esse tipo de coisa que você sempre faz assim, porque se for numa conversa informal, eu posso. Numa conversa formal, você pode responder e você está respondendo, ó. Tu está respondendo que não. É que sim. É que não. Então, você vai falar responder desse jeito, não é, você não está aprendendo inglês, né? A gente está treinando para falar. Então, não venha com essa história de pode numa conversa informal. Numa conversa, normalmente a pessoa usa o verbo que foi utilizado na pergunta, até mesmo para dar uma ideia para o outro, assim, ó, não, eu tô sacando o que tu está me falando, eu estou entendendo, continua a conversa. Pessoal, só um pouquinho, acabou minha água, minha garganta está sequíssima, já vem. Ô, professor, rapidão. Tá. O que que tá escrito ali debaixo do amarês, debaixo do air? We, they. We e they.
Tá bom, obrigada. Tá? Deu para ver agora? Sim. Tá. You, we e they. Tinha ficado bem feinho. Tá? Então, quando você for falar a negação, você vai fazer a pergunta, você já tem metade da resposta ali. Certo? Se eu for perguntar. Opa! Deixa eu tirar daqui. Ai, eu sempre, quando começo a escrever, eu vou puxar o risco. Então, in English, we normally answer the questions with a short answer. Normally. Né? Então, por quê? Porque é um costume deles falar assim, não é que, eu estou falando. Então, como a gente não usa, a gente quer utilizar a pergunta do jeito que a gente fala em português. E não é assim que funciona, né? Então, normalmente se responde as perguntas com uma resposta curta. O livro é interessante? Is it interesting? Yes, it is. Yes, it is. Ou então, no, it isn't. Aqui, nós estamos falando da tua opinião. É interessante, né? O que é interessante? A coisa sobre a qual a gente está falando. Tem que automatizar essa troca de sujeito com o verbo. Por quê? Porque senão a pessoa pergunta, você olha e pergunta assim, it's interesting. Se você perguntar it's interesting, fica como se fosse desse jeito aqui, ó. Vou parar com a apresentação, já voltamos lá. Continue naquela página, tá, pessoal? Se você colocar assim, it's interesting. Você fez uma pergunta? Fez. Mas ela está com estrutura de afirmação. O que você está expressando? Se você perguntar, it's interesting. Alguém sabe? Não? Então, se você falar, it's interesting, você está dizendo, mesmo que isso aí é interessante? Sério? Ou, nossa, jamais imaginei que isso fosse interessante. E é isso que você quer expressar? Não, você quer saber se é interessante ou não. Então, para você perguntar se é interessante, você tem que perguntar desse jeito aqui. Is it interesting? Certo? Is it interesting? Aqui eu estou perguntando inocentemente. É interessante? Ou o livro é interessante? O filme é interessante? Certo? Agora, quando eu faço a pergunta sem inverter, eu estou expressando surpresa, indignação, alguma coisa. Como assim? Né? E não é isso que você está querendo saber. Tá certo? Então, lá na página, no W8, a gente continua fazendo as. Continuamos fazendo a análise das respostas. Certo? Quando você for montar a resposta. Aqui. Então, is it interesting? Yes, it is. Sim, ele é. Ou não, ele não é. Ok? Are you hungry? No, I'm not. O único que vai ser diferente, na verdade, quando você for fazer a pergunta, é you e I. Né? You e I. Se eu perguntar para você, você vai responder eu. Se eu perguntar eu, você responde você. Agora, para todos os outros, ele, ela,
Você tem ele na pergunta, bota ele na resposta. Tem ela na pergunta, bota ela na resposta. Então, tem he na pergunta, bota he na resposta. Tem she na pergunta, bota she na resposta. O único que você vai precisar prestar atenção é o I e o you, né? Que eu vou perguntar sobre mim ou sobre você. Tá? We affirmative answers. Tá? We never use the short form of be in short affirmative answers. Então, nós nunca usamos a forma usamos a forma curta do verbo to be, a forma contraída do verbo to be, em respostas afirmativas. Por exemplo, are you hungry? Você vai falar yes, I am. Você não pode só falar yes, I'm. Tá? O yes, I'm, só quando você estiver no meio da frase. Yes, I'm hungry. Aí eu posso falar. Se eu for dar uma resposta curta, yes, I am. Am I late? Yes, you are. Eu não posso falar yes, you're. Deu para entender? Alguma pergunta? Não. Gente, eu tô muito solitário, eu não vejo vocês. Eu tô aqui falando. Vocês não conversam comigo? Hello. Tá. Ah, muito obrigado. Thank you, Gabriel. Adriano. Voltamos para cá. Ai, obrigado. Agora eu já tô me sentindo, vou até pentear meu cabelo agora, depois dessa. Professor, tem que cortar o cabelo. Todo mundo aqui tem que cortar. Ah, esse aqui, logo tem que cortar o meu. Ah, vocês estão de cabelo comprido? Eu, com certeza. Oh, que luxo. Isso é um luxo, gente. Vocês, né? Ai, tô todo despenteado. Eu também. E eu tô com sono. E meu olho tá coçando pra caramba. Tá, mas aí só uma aguinha, né? Se tá muito frio, técnica para lavar o olho no frio é assim, ó. Pega 2 dedos, bota ali na água e aí lava aqui dentro, assim, ó. Aí pega aqui, molha Não aqui, sei, lava já aqui. volto. Acabou. É um teto, não tira e queda. Sim, eu sei que eu já falei, mas vocês não aprenderam, né? Continuam passando frio e não lavam o olho, pelo jeito. Vamos lá, let's go. Question words. What, who, where, when, which, how old. Certo? Então, toda vez, se eu for colocar no exercício, monte a frase, você tem que saber que o W age, a palavra com W age, sempre vai estar no início da frase. Quem é você? O que é isso? Onde eu estou? Quando é o seu aniversário? Qual é o seu livro? Quantos anos você tem? Ou quão velho você é? Ok? Tá? Nós vamos voltar agora a page Voltei. para rever os amigos que um dia. Tá? Página 23. Ô, prof, o Gabi disse que a internet dele caiu. Tudo bem? Agora voltou? Ele tá aí? Não. Ah, isso é chato. Não. Pessoal, números, datas. Isso aqui eu gravei numa aula, não foi dado em aula, foi uma aula gravada. Então, vocês prestem atenção à pronúncia à escrita dos números, como é que eles são escritos. Sexto ano tem que saber, tá? Ah, eu só troquei uma letra, eu só. Não. Vamos combinar que, né? A gente já deu várias chances, assim, para poder
enfim, aprender como escreve. Então, agora a gente tem que bater o martelo e vamos esquematizar, certo? Quando você vai escrever o 9, ninth, não vai ter o E, né? Quando você for escrever o quinto não tem o VE, é FTH. Então, você vai pronunciar fifth. Quando você for falar o 12º, é 12th. E por aí vai, certo? Então, tem algumas mudanças, porque em outros anos a gente fica com pena tal, e acaba aceitando outras coisas que antes eu falei, vamos esquematizar, mas vamos acertar, né? A gente tem que acertar, né? Cometer novos erros, não aqueles mesmos. Então, todos eles você vai colocar ST no primeiro, ND no segundo, RD no terceiro. A partir do quarto, TH, 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 TH. Então, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. O prof, posso ir no banheiro? Rápido, Tá bom. tá? 12th, 13th, 14th, 15th, 16th. Quando chegou no 20, o que você tem que fazer? Tira o Y, coloca IE e acrescenta TH. Tira o Y, coloca IE e acrescenta TH. Então ele vai de 20 para 20th. A mesma coisa no 30. Olha aqui, ó. O processo que aconteceu no 30 aconteceu no 20, ó. 30th. Certo? Então dá uma olhada, veja como é. Caso alguém tenha alguma dúvida, você pode perguntar amanhã também, tá? Caso tenha alguma dúvida, pode perguntar. E é claro que ele não está funcionando. A gente faz assim, a gente sai e a gente entra e ele está lá, porque é assim que as coisas funcionam na internet, tá? Então, question words a gente já tinha mostrado lá atrás, né? Quem, o que, onde, quando, qual, quão velho. Vamos ver. Antônio, qual a diferença que tem entre what e which? Entre what e which. What pode ser qualquer coisa. Which é um limitado. Exatamente. Né? Os dois querem, muito bom. Os dois querem saber qual. Só que um é para coisas ilimitadas, what, né? Pode ser qualquer coisa, e which para coisas limitadas. Não vão esquecer, não vão confundir isso, né? O this, that, these, those. Vamos tentar trabalhar, porque a pronúncia é parecida, vou tentar trabalhar com o uso aqui. Vamos ver a tradução. Quando você usa this is a blue pen, Natália, o que você quer dizer? A caneta azul ou uma caneta azul? Não, não é uma caneta azul. Esta é a caneta azul? Esta, exatamente, esta, tá? Esta, aqui, ó. Esta é this, ok? A net do Gabi tá muito ruim, tá? Do Gabriel, tá? Ele vai ficar indo e voltando, então.
Quando você usa these, o que você expressa, Pedro? Quando o quê? Quando você usa these. Diz. Não lembro. Posso tentar? Pode. Essas. Essas, exatamente. Essas. Foi a Luísa, né? Sim. Ok. Estas, tá? Então, estas. E aí, quando você fala that, Ana Luísa? That. Posso tentar? Pode. Naquele? Aquele, tá? Aquele. That's my teacher. Naquele seria in that. Mas that's my teacher. Aquele é o meu professor. E quando eu falo those, É aquele. hum? Aqueles. Aqueles, tá? Então, assim, aqui o que mostra no esquema? Mostra perto no singular, que é este, perto no plural, estes. Longe no singular, que é aquele, e longe no plural, que é aquele, desculpa. Longe no singular, aquele, longe no plural, aqueles. Né? Longe no singular, longe no plural. Ok? Então, revisem esse conteúdo. Nós vamos para a unidade 3. Quando você usa o are there, there is, there are, para expressar a existência de coisas, certo? Nomes. Então, aqui, ó, essa parte do texto é muito importante, porque ela traz várias perguntas, várias interações sobre isso, e aí a gente está falando sobre a automatização. Se você se dá bem com leitura, leia bastante, isso vai te ajudar o cérebro a entender. Ou então escute bastante música, escute bastante programas, veja bastante vídeos. E não adianta, mesmo os, né, professores do YouTube e os influencers que ficam ali falando aquele monte de coisas, eles falam tudo a mesma coisa que eu, gente. Tu tem que estudar, tu vê como é que é e depois pratica. Não adianta você não fazer os exercícios, não adianta não praticar aquilo ali. Aprendeu, sai usando. Aprendeu, sai usando. Certo? House and furniture. Estão falando da casa e dos móveis, da mobília. Algum nome não tenha ficado bem esclarecido. Quando você fala bathroom, nós estamos falando da sala de banho, ou seja, do banheiro. Bathroom. E bedroom? Oi. Eu não entendi o que é stove. Stove é fogão, Ah, tá. tá? Você pode ter stove e pode ter. Eu tinha colocado pia. Então, olha só. Stove, fogão. Alguns falam cooker, tá? Que é o cozinhador também, certo? Eu sempre aprendi como stove, certo? Qual outra coisa?
tenho dúvida. Não. Não? Ok. Então, deem uma olhada. Wardrobe, couch, bookcase. Então, nomes tão importantes é vocabulário, gente. Vocabulário tem que fazer isso que a Luísa fez. Não tô lembrando. Traduzir. E aí olhar. Olhar quando a gente for fazer para montar as frases. Ô, Gente, prof, tá oi? 2 minutes para acabar a aula. 2 minutes, tá. A gente vai continuar amanhã, tá, pessoal? Por isso que eu não tô assim, estressando. Agora a gente tá com 2 aulas. Não, é para não acelerar, tá? Pra gente poder, vocês poderem perguntar, ter tempo, certo? Quantidade. Então, vamos terminar aqui na quantidade. Quando você for expressar números maiores de 99, né? Então, até os 80, 90, a gente vai continuar usando os TY, né? 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90. Aí, quando começou nas centenas, 100, 200, olha que difícil. 200, 300, para 300. Tem erro? Não, é só colocar o número 3 na frente, certo? E aí, 100, ok? E a gente para aqui, continuamos amanhã. Façam a tarefa, caso alguém tenha dúvida, e a gente vai corrigir amanhã. Falou então, galera do YouTube. Tchau. Bye, Tchau, gente. teacher. Tchau, Bye, bye. professor. Tchau. Tchau, bye, bye.